Por falar em algum dia a gente invade a gente, vamos falar sobre a guerra no Irã, e principalmente o que está acontecendo no mercado de energia. O petróleo ultrapassou aquela barreira simbólica dos US$ 100 nesta segunda-feira pela primeira vez em 4 anos, desde o começo da guerra Rússia-Ucrânia em 2022. No pico da sessão, a commodity energética chegou a alcançar os US$ 119. Essa mudança de patamar, claro, tem relação direta com a guerra no Irã. Nós preparamos o gráfico para vocês para mostrar que ali, no dia 27 de fevereiro, logo antes da guerra, né? Na sexta-feira, porque os ataques começaram no segundo, então, num sábado, perdão. Na sexta-feira anterior, o preço por barril de petróleo estava em US$ 72, US$ 72,48 para ser exato. Esse foi o fechamento de sexta-feira. A alta teve início na segunda-feira, após o conflito, quando os mercados passaram a funcionar, e alcançou os US$ 80 logo na terça e chegou depois aos US$ 90 na sexta-feira. Fechou nesse patamar de 93, né? Acho que foram 92,69 ali lá na sexta-feira. Entre ontem e hoje, esse marco dos US$ 100 por barril foi atingido. O pico chegou aos US$ 119 durante essa sessão. Em 2022, após a guerra entre Rússia e Ucrânia estourar, o barril do Brent, que é a referência, né, para o mercado internacional do preço do petróleo, chegou aos US$ 139 em março. Olha ali, 119,46, que era, não, perdão, 2022, perdão, US$ 139,13. Antes disso, a primeira vez que o Brent passou dos US$ 100 foi em 2008, momento de alta na demanda e tensões geopolíticas entre Irã, Nigéria e Paquistão. Naquela época, a cotação chegou a impressionantes US$ 147 por barril. É lógico que isso tem uma pressão imensa no preço do transporte, na inflação, nos preços de alimentos, de uma série de outras commodities e de uma série de outros produtos no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, no mundo inteiro. E para entender como a guerra contaminou os preços do petróleo, conversamos agora com Adriano Pires, que é economista e sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Adriano, boa tarde. Muito obrigada mais uma vez por essa conversa com a SBT News, com o Central de Notícias. Eu estou vendo que o preço do barril recuou um pouquinho agora, né? Está até um pouco abaixo de US$ 100, nos US$ 99, chegou a bater US$ 119. A gente vê uma volatilidade muito grande. Adriano, é possível prever até onde vai chegar o preço do barril do petróleo? Pode chegar a US$ 120, US$ 150? E qual o impacto disso na economia? Para explicar para o nosso telespectador, nosso assinante, por que o preço da energia tem essa correia de transmissão direta para a inflação, para o bolso do consumidor. Boa tarde, Amanda. Obrigado pelo convite. Eu acho que pode sim, porque o que está acontecendo? Essa elevação no preço do barril do petróleo no conflito aí do Irã com os Estados Unidos e Israel é função basicamente do quê? Do quanto tempo vai durar a guerra e da intensidade dela. O que ocorreu no final de semana, e já tinha ocorrido durante a semana, é que começou a ataques, tanto por parte do Irã quanto Israel e Estados Unidos, à infraestrutura de gás e óleo, né, e petróleo. E isso pode interromper, quer dizer, o fornecimento tanto de gás quanto de óleo. E no limite, né, você tem que entender que a OPEP hoje é quase 50%, um pouquinho menos, 40% da produção total de petróleo. O Estreito de Hormuz passa lá 20%, mas a produção total da OPEP é 40%. Então, você cortar uma produção nesse nível, você vai ter um desrompimento, uma disrupção no mercado de petróleo como nunca foi vista. Então, essa questão do preço vai depender de quê? Volto a repetir, da duração da guerra e também dos estragos que vão ser feitos nessas infraestruturas de petróleo e de gás natural. E o preço aumentando, quer dizer, você vai ter impactos, como você falou, direto na inflação, né? Porque você sabe que o petróleo ainda continua sendo a principal commodity do mundo, né? Então, você tem, do ponto de vista de transporte, né? Gasolina e diesel, né? Você tem também petróleo, querosene de aviação, passagem de avião, você tem petróleo na petroquímica, né? O plástico, tudo que está em volta da gente, quase que 100% leva petróleo, né? Então vai ser você pode ter uma explosão
né, inflacionária no mundo, o que significa também que aquela política, por exemplo, de reduzir juro, vai ficar mais complicada de ser feita, né? O que significa, no final do dia, também menos crescimento econômico. Então, esse preço alto do barril do petróleo e do gás natural, ele tem efeitos, né, incalculáveis, né, na economia mundial e está causando, né, um pesadelo gigante, né? Com certeza, e inclusive um pesadelo provavelmente para a Petrobras, né, Adriano? Porque eu até estava falando mais cedo com o Bruno Pascon, que trabalha com vocês no Centro Brasileiro de Infraestrutura, ele estava fazendo um cálculo para mim sobre a defasagem do preço tanto da gasolina e do diesel, e aqui pelas contas dele, olha, a defasagem do preço da gasolina, quer dizer, no mercado interno, no mercado brasileiro, a gasolina está 36% mais barata do que no mercado internacional, e a defasagem do preço do diesel já chega a quase 42%. A Petrobras vai ser obrigada a repassar esses reajustes? Como é que isso funciona? Em quanto tempo isso pode se concretizar, Adriano? Essa é uma pergunta difícil de responder, Amanda, porque essa defasagem ela está flutuando quase que por hora, né? Porque você vê, a gente abriu o dia com petróleo a mais de 100, agora o petróleo já está a 92, né? Essa volatilidade, ela sempre existe porque, como eu tenho te falado, você tem hoje um mercado um pouco ofertado de petróleo no mundo que segura um pouco a volatilidade para cima. Mas isso tem um limite, né? O limite que eu estou te falando vai ser dado pelos estragos que vão ser cometidos aí nas infraestruturas de óleo e gás nos países ali do Oriente Médio. Agora, historicamente, né, o governo do PT, ele sempre teve uma intervenção muito grande na política de preços da Petrobras, mesmo sem guerra. Basta lembrar o período da presidente Dilma, né, onde você teve uma defasagem gigante, que até ajudou muito, naquela ocasião, a Petrobras ter aquela dívida dos 120 bilhões de dólares, a maior dívida de corporação do mundo. Então, era para a Petrobras já ter aumentado, por exemplo, porque se você olhar o mercado internacional, Estados Unidos e Europa, o preço na bomba já subiu nas últimas 2 semanas. E aqui a gente está travando, porque dentro da tradição do PT, você usa a Petrobras para fazer política econômica, não deixar inflação chegar no bolso consumidor, e também, por outro lado, você também não tira a popularidade do governo. A gente sabe que nós temos um ano de eleição e aumento de gasolina e diesel tira a popularidade. Agora, você tem efeitos muito ruins também. O primeiro efeito, você prejudica o acionista da Petrobras, né, que ela deixa de ter uma receita maior em função desse aumento do barril, de não arrecadar, né, com a venda de gasolina e diesel que ela poderia arrecadar. E também de distorções no mercado interno. Você já tem, por exemplo, já tem gente reclamando que o diesel não está chegando até o consumidor no agronegócio, por quê? As distribuidoras, às vezes, também estão travando um pouco, esperando o aumento da Petrobras, se vai vir ou não vai vir, para ela também não perder dinheiro. Ela vai mandar o diesel, aí amanhã a Petrobras vem com aumento, ela perdeu margem nesse negócio. Deve ter imposto aí também que já começa a aumentar por conta própria, mesmo sem aumento da Petrobras. Você tem, por exemplo, uma refinaria no Brasil, que é Mataripe, né? Lá na Bahia, que é 14% da capacidade de refino, que é privada. Chama Acelen, né? O investidor, o dono é o grupo Mubadala, árabe, né? E que já aumentou em 26% o preço do diesel, né? Porque ela não pode ficar sem aumentar, porque se ela continuar fazendo o que a Petrobras faz, ela quebra, né? A Petrobras é outro tipo de empresa. Então você vai ter preços diferentes, tá? Mesmo de refinarias no Brasil, precificando de uma maneira diferente. Aí o pessoal vai acusar que é porque privatizou, né? Enfim, então essas confusões também acontecem em função de você não ter, né, quer dizer, uma política de preços transparente, né, e que entenda que gasolina e diesel é commodity, e commodity você tem que seguir tendência do mercado internacional. Ninguém está falando aqui para aumentar o preço da gasolina olhando o petróleo a 100, a 150, até porque quando se chegar a 150, nenhum país do mundo vai aumentar nesse valor do barril, mas pelo menos seguir uma tendência, entendeu? Porque o que o Brasil não faz, o Brasil está com o preço completamente distorcido, não tem nenhuma relação com o que acontece no mercado internacional. Você já está vendo aí países da Europa olhando questão de quanto tem de estoque de petróleo, né? Porque volta a falar, se você tiver realmente estragos aí gigantes na infraestrutura de óleo e gás, você pode começar a ter problemas de abastecimento finito, né?
E a gente aqui no Brasil continua ignorando, nós não, a Petrobras e o governo ignorando o que se passa no mercado internacional. O Adriano, traçando um paralelo com o que aconteceu, porque agora está me batendo isso, né? A última vez em que a gente teve essa alta enorme do preço do petróleo foi justamente em 2022, ano eleitoral, e o então governo Jair Bolsonaro respondeu zerando os impostos federais sobre a gasolina e o diesel, sobre o combustível, e estabelecendo um teto, né, uma equivalência para o ICMS em vários estados, o que depois provocou um efeito cascata nas contas públicas desse estado, que precisou ser ressarcido pelo atual governo Lula. Você vislumbra que algo parecido possa se repetir neste ano eleitoral, só que com o governo Lula? Porque se a Petrobras for obrigada em algum momento a repassar esses preços, se o barril do petróleo realmente mudar de patamar, mesmo que não seja aos $100, que seja aos 80, aos 90, se consolidar no novo patamar, você acha que o governo pode usar dos mesmos instrumentos que em 2022? Olha, Amanda, realmente é curioso, né, o que você falou, porque a guerra da Rússia com a Ucrânia começa em fevereiro de 22, né? E o conflito do Irã começa em fevereiro de 2026, né? Então, tem essa coincidência histórica aí. Eu acho que difícil, né? Porque, primeiro, que eu acho que o governo PT não vai querer usar o mesmo mecanismo do governo Bolsonaro para não falar que foi igual, né? Então, faz parte da polarização política que a gente vive. O governo Bolsonaro, ele tinha um comprometimento maior com o mercado, né? Com preços de mercado, né? Você lembra que as gestões de presidente da Petrobras, em particular a do Roberto Castelo Branco, tinha todo o compromisso de aumentar o preço da gasolina e do diesel em função de mercado internacional com paridade de importação, porque o Brasil é importador de gasolina e diesel, preço lá fora mais frete, né? Quando entra o governo Lula, você lembra, durante a própria eleição, o governo Lula falou que isso era um absurdo, e logo no primeiro ano de governo dele, ele acaba com essa política, dizendo que agora tem uma fórmula lá que ninguém sabe qual é, né? Tanto ninguém sabe qual é que ninguém sabe se vai aumentar o preço da gasolina no Brasil amanhã, depois da manhã, se não vai aumentar. Então, acho que são situações diferentes. A coisa que me parece igual é que vai dar um desgaste, né? Um desgaste político esse preço alto do petróleo no governo Lula, como deu desgaste político no governo Bolsonaro. E para terminar, Adriano, você publicou uma análise interessante falando que o Trump queria comandar, se tornar uma espécie de senhor do petróleo mundial a partir dessa guerra no Irã. Queria que você descrevesse um pouquinho para a gente, falasse um pouquinho sobre essa sua avaliação de qual a estratégia do presidente americano por trás dessa guerra, ou parte dela. Eu acho que o presidente Trump, desde a época da eleição, né, ele vem deixando muito claro que ele considera o petróleo a maior commodity energética do mundo, o petróleo e gás natural. Todas as declarações dele, inclusive, mesmo antes dele ser eleito, ele falava que os Estados Unidos tinha que voltar a ser um país olhando para a importância do petróleo e gás, e esquecer um pouco aquela questão daquela euforia com as energias renováveis que só tinham ajudado a China no sentido de importação de pás, aerogeradores eólicos e placas solares. Então, quando ele entra no governo, acho que está ficando bem claro, isso começa quando ele vai para a Venezuela, né, e invade a Venezuela, leva o presidente, ex-presidente Maduro, para a cadeia e coloca um governo, quer dizer, pró-Estados Unidos na Venezuela. Lembra que a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo, né? Então, acho que a ideia que se vendia, não, que o Irã está entrando em conflito com o Irã em função de programa nuclear, em função de redemocratização, acho que assim foi a cortina de fumaça, né? Na realidade, na minha opinião, a gente está vivendo uma guerra do petróleo. O petróleo voltou a ser o epicentro, né? De grandes disputas geopolíticas, como foi sempre, aliás, no século XX, né? Então, o presidente Trump, acho que ele quer que os Estados Unidos volte a ter um mando de campo, vamos dizer assim, em relação ao petróleo e ao gás, como teve na pós-Segunda Guerra Mundial, durante os anos 50, anos 60, mais ou menos, principalmente até o primeiro e segundo choque do petróleo, e mais recentemente, com essa onda ambientalista, se esqueceu um pouco, ou se fez ideia de que o petróleo já não seria tão importante quanto é. Então, se você olhar para os países mesmo aí do Oriente Médio, o único país que não tem uma política, não tem um governo assim pró-americano, né, é o Irã. O resto, a Arábia Saudita, Catar, Iêmen, Omã, Emirados Árabes, todo mundo tem governos assim muito pró-americano. E mesmo aqui na América Latina você vai ver tem uma situação interessante.
Hoje você tem a Argentina, que voltou a ser uma produtora importante de gás, com o shale gas da Vaca Muerta, da Bolívia, e a própria Venezuela hoje já tem governos mais aliados aos Estados Unidos. E você vai ter duas eleições esse ano na América Latina, Colômbia e Brasil, né? Que também são dois governos ainda mais à esquerda e que podem ser substituídos por governos mais à direita. Então, me parece que o que está acontecendo é que o presidente Trump está inaugurando uma nova ordem geopolítica do petróleo no mundo, né? Mais uma vez liderada pelo governo americano, colocando China no corner, porque a China é um importador grande de óleo, e ela sabe disso, tanto que ela hoje tem o maior programa nuclear do mundo de investimento, e hoje, no curto prazo, a Rússia está feliz da vida, ter petróleo caro e gás caro, né? É tudo que ela quer para financiar a guerra. Mas quando os Estados Unidos, se ele conseguir realmente ter esse mando de campo no óleo, ele vai ter outra vez um controle maior sobre níveis de produção e, consequentemente, preço do óleo e gás no mundo. E os Estados Unidos já são, né, o maior produtor de petróleo hoje, né, com a história do shale gas, o gás de Já xisto, são o né? maior produtor de petróleo e de gás do mundo, né? Você vê que o gás também é outra coisa que mostra lá nos choques do petróleo anteriores, o gás não tinha tanta importância. O gás hoje é muito importante e já subiu aí 50% na Europa, e a sorte é que a Europa não está no inverno, senão seria muito pior ainda, né? Porque a Europa deixou de receber gás da Rússia, né? Gás e petróleo, e hoje quem abastece a Europa de gás é os Estados Unidos e era o Catar, que agora interrompeu a produção, teve essa elevação grande de preço também. E a própria China e a Ásia, né, que são as mais prejudicadas com o fechamento do Estreito de Hormuz, elas também ainda têm assim, um alívio, porque na guerra da Ucrânia e da Rússia, a Rússia desviou toda a produção de petróleo e gás para a Ásia, né? Hoje o grande mercado de petróleo russo e gás russo é China, é Índia, é Coreia do Sul, né? Porque senão esse efeito do fechamento do Estreito de Hormuz seria ainda muito pior ainda para a Ásia. Eu acho que isso que está fazendo, Amanda, que a gente não tenha tido ainda uma elevação tão alta no preço do barril como teve nos períodos que você colocou anteriormente, a começar pela guerra da Ucrânia e da Rússia. Mas, de qualquer maneira, concluindo, eu diria você o seguinte: hoje não dá para falar de qual vai ser o preço do petróleo amanhã ou depois de amanhã, só dá para falar que a gente já está vivendo, na minha opinião, talvez a maior disrupção de oferta de petróleo que o mundo já viu, e dependendo dos estragos que sejam feitos, que eu acho que agora, o próximo ciclo da guerra já está sendo, quem vai estragar mais, quer dizer, quem vai causar mais danos na infraestrutura de gás e petróleo no Oriente Médio, e isso vai levar o preço a não sei quanto. Ai, muito bom e preocupante ao mesmo tempo. Adriano, muitíssimo obrigada por mais essa participação no Central de Notícias, viu? Volte sempre. Eu te agradeço, Amanda. Prazer falar com você.